agora é o seguinte, a gente muda um pouco de assunto, vamos tratar aqui sobre saúde, mas no que diz respeito ao nosso bem-estar, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí que nos acompanham, né? Como que vocês praticam o perdão? O que traz de benefícios, né, quando você perdoa alguém? É muito difícil? Tem orientação para isso, né? O que ajuda o próximo e também a nós mesmos, né? Vamos então falar sobre esse assunto tão importante, né? Início do ano, começarmos bem, né? Apesar que o início já passou ali há um mês, né? Já passou janeiro, já estamos aí em fevereiro aí, então realmente a gente tem que ficar atento aí a várias questões e principalmente ao nosso bem-estar também. Vou receber aqui ele, né, que trabalha nessa área, terapeuta e tudo mais, o Leandro Piccoli. Tudo bem, Leandro? Bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo. Alegria estar mais uma vez aqui. Obrigada, inclusive que ele também é hipnoterapeuta, certo? Certo. Bom, vamos falar então dessa prática, né? Primeiro eu quero que você defina para mim o perdão. O que é o perdão? Perdoar é ressignificar, criar uma nova história. Muitas vezes é um tema polêmico, né? Porque acontecem fatos fortes na vida da pessoa e às vezes vem até mim nos atendimentos, Leandro, mas como que eu vou esquecer algo tão grave que aconteceu? Na verdade, não se trata de esquecer, e sim de dar um novo significado. Porque o não perdoar, na verdade, é como se eu estivesse tomando um veneno e querendo que o outro morra, né? Porque é uma coisa que faz mal para mim e não para quem o praticou. E só tem uma forma, Renata, de eu fazer uma nova história, de eu curar traumas, de eu ressignificar a minha vida, é através do perdão, não há outro caminho. Entendi. Então, eu adorei o que você falou, né? Na verdade, você mesmo que está tomando veneno e aí a outra pessoa às vezes não está nem sabendo da situação e você que está trazendo mal aí para sua vida, na verdade. Pessoas mortas, inclusive. Eu não perdoo meu pai. Mas você consegue conversar com ele? Não, ele morreu há 10 anos já. E eu não perdoo, quer dizer, que mal está fazendo para essa pessoa? Um mal para si próprio, né? Entendi. Tem alguma orientação, né? E também, assim, por que é tão difícil perdoar, né? Tem artigos, pesquisas, né, que falam sobre isso, que demonstram, assim, por que o ser humano tem essa difícil capacidade de perdoar alguém ou algo que lhe feriu e que fez muito mal, assim, no geral, né? Porque tem pessoas também que passam a página e tudo bem, e assim que é bom, mas por que é tão difícil? Veja bem, essas pessoas que você citou que têm essa facilidade de virar a página, são pessoas normalmente mais equilibradas emocionalmente e, consequentemente, têm melhores resultados. São mais felizes, são mais bem resolvidas, têm um relacionamento melhor, têm salário melhor, têm uma empresa melhor, tudo melhor, porque sabem ressignificar a história. Eu também trabalho com a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Dentro da PNL, um dos pressupostos da PNL é o seguinte: mapa não é o território que ele representa. Então, se eu estiver vendo aqui o mapa do Brasil, eu não vou dizer esse é o Brasil, esse é apenas o território que ele representa. Cada um tem uma história. Por que eu estou contando isso? Porque cada um tem uma história, um território. Então, se eu pegar uma menininha que foi criada num berço lindo, cor-de-rosa, quartinho cor-de-rosa, como princesa, onde o pai ia colocar para dormir, fazia uma oração, e outra morava numa favela, num barraco, onde o pai chegava alcoolizado e quebrava tudo dentro de casa. Brigava com a mãe, a Brigava situação com a mãe. bem diferente. Então, Importante você colocar isso. O mapa de pai, de homem, dessa menininha do quarto cor-de-rosa e dessa do barraco, certamente é um mapa bem diferente. E aí que entra o conflito. Quando eu chego numa empresa, num relacionamento, às vezes sexos opostos, enfim, o homem não presta, o homem é tudo farinha do mesmo saco, uma crença que se tem, e a outra não, o homem faz bem. Por quê? Porque é uma história que essa teve diferente dessa. Por que eu estou contando toda essa historinha? Para dizer que, para eu perdoar, eu preciso entender e compreender a história dessa pessoa. Então, se essa pessoa o meu pai me tratava mal, deixa eu compreender a história do meu pai. Outro pressuposto da PNL... Isso é muito interessante porque você vai resgatar o histórico, né? Todo mundo tem e passou aí por um histórico, então isso interfere realmente, o que todos dizem, né, na vida adulta, né, dessa pessoa. Os principais traumas hoje são da infância, né? Por isso Com hoje certeza. o quão é importante você verificar
a infância, né? A relação, como é que está esse ambiente dessa criança, né? Porque cada um tem um histórico e isso vai refletir na vida adulta. Inclusive na hipnose nós chamamos de ECI, Evento Causador Inicial. E geralmente é na primeira infância, ou ainda, Renata, na vida intrauterina. Muitos traumas vêm da gestação mesmo. Quando nós pensamos que é um feto que ainda não percebe nada, e sim, percebe e tem os mesmos sentimentos que a mãe. Então, uma mãe que teve traumas fortes, certamente passa isso para o seu filho. E isso que nós resolvemos na hipnoterapia. Volta lá, ressignifica e resolve. Entra a palavrinha mágica, ressignificar. E como eu dizia, o segundo pressuposto da PNL diz o seguinte: primeiro, o mapa não é o território que ele representa. Tem outro pressuposto que diz que por trás de toda e qualquer ação existe uma boa intenção. Ah, mas é uma ação ruim. Mas lá no subconsciente dessa pessoa, talvez tenha uma questão de autoafirmação, de crença, de sobrevivência, que fez com que ela tomasse essa atitude, mesmo que errônea. E o que eu preciso saber? Entender a história dessa pessoa e saber que ela fez isso talvez por uma programação mental que ela tem e que é uma atrapalhada na vida dela, que isso não faz parte da minha vida, então que fique ela com a história dela. Então, isso vocês trabalham bastante também, né? Porque às vezes tem crenças, né? Tem modos, costumes que vêm de gerações muito passadas e isso vai sendo transferido, né? Tem o bom, lógico, sempre tem o não tão bom. Como é que faz, né? Porque às vezes tem essas crenças, essas tradições que a criança às vezes cresce, um adolescente, né, adulto, e nem sabe por que tomou tal atitude ou por que fez isso, fez aquilo. Então tem muito a ver, né? Então você tem que ter esse momento da sua vida de parar, refletir, pensar, bom, esse ponto de vista não é tão bem assim ou pode ser dessa forma. Isso é importante, essa reflexão? Muito importante, excelente a sua colocação, porque tudo parte do resultado. O resultado que você tem na sua vida é o seu resultado desejado? Não. Então tem algo errado. Eu tenho o relacionamento dos sonhos que eu quero? Eu tenho o meu príncipe encantado? Isso não existe. Isso é história de novela, existe sim. Aí que vem as crenças. O homem não presta, o homem é tudo farinha, ou mulher não presta, enfim. Né? Porque eu ouvi isso de gerações, como você falou, e foi uma crença incutida em mim. Não, o homem não presta, e aí aquela famosa dedo podre que é chamada pelos amigos, né? Só escolhe coisa ruim, ou vice-versa, né? Estou citando porque geralmente acontece mais. É o vocabulário, né? Atual, coloquial que as pessoas falam, né? Escolher a pessoa errada, exatamente. Né? E também, por exemplo, crença de dinheiro. Cuidado, dinheiro é sujo, vai lavar a mão mexendo no dinheiro, dinheiro não dá em árvore, o rico não entra no céu. Aí a pessoa, peraí, eu quero ir pro céu, sou bonzinho, então não vou ter dinheiro. E nem sabe que está se boicotando em função disso. Aí nós voltamos, às vezes, numa terapia, chega lá na infância, ela relembra de um fato onde ela estava, por exemplo, num culto religioso, numa missa, enfim, e lá alguém disse, ó, o rico não vai para o céu, mas não era nessa conotação, mas por uma criança ficou registrado isso. Então, esse é o ressignificar, bem como ressignificar a história por perdão. E não tem como ressignificar a minha história se eu não fizer as pazes com o meu passado. E todos nós, Renata, carregamos essa criança ainda dentro. Então, essa mesma criança que estava lá, seja a mimada, seja a chorona, ela existe dentro de nós. Em algum momento, ela vem para fora. Sim. E nesse momento, o que nós fazemos é conversar com essa criança. Volta lá, conversa e explica para essa criança lá. Ela não entendia o porquê que o pai brigava, não entendia porquê que a questão do dinheiro, não entendia porquê do relacionamento, enfim, qualquer coisa. Aí tem que conversar, ressignificar e fazer as pazes com essa criança interior. Aí, e eu acho que também uma palavra bem interessante, né, hoje que a gente considera é a resiliência, né, entender o próximo e a empatia também, né, pra gente viver bem, né, a empatia é tudo atualmente, né, porque tem muitas pessoas que sofrem muitos problemas e às vezes transferem esses problemas pra você e aí você começa a entender, não, isso foi um histórico da pessoa, tudo, e você não pode vivenciar isso. Isso acontece muito, né, das pessoas transferirem o modo, o jeito delas pra você e você de repente praticando as mesmas coisas, isso está completamente errado. Com certeza, foi o que eu falei, entender. Essa é uma história, uma atrapalhada da pessoa. Isso não significa, às vezes, a pessoa pode carregar um peso, mas eu, meu pai, a minha mãe, eu amo essa pessoa sim, eu não estou aqui dizendo que é para deixar de amar. Eu estou dizendo que é por eu amar essa pessoa, eu preciso entender que é uma história dela, uma atrapalhada dela e que eu tenho que entender a minha história e resolver. Eu também sou parapsicólogo, né, clínico. Dentro da parapsicologia, nós trabalhamos a questão das reprogramações mentais. Qual é a boa notícia disso? Ninguém é condenado a ser o que sempre foi.
Ah, então eu tenho uma crença, eu fico me vitimizando acerca dessa crença, porque... E aí tem pessoas que já têm um discurso assim, né? Sim. Ah, eu não encontro ninguém porque é uma crença, assim, eu nasci... assim. Síndrome de Gabriela, né? Você falou super interessante isso, que foi descoberto, né? Não é nem tão novo assim, né? Mas o nosso cérebro, gente, ele é elástico. Então, isso é tão importante a gente saber disso. Então, assim, nós moldamos e podemos nos moldar a todo momento. Então, assim, não existe nem aquela pessoa assim, ah, não, mas já tem tantos anos e não vai mais mudar. Isso não existe. Então, cai por terra, de acordo com todos os estudos. Pau que nasce torto e nunca se endireita, isso é uma lenda, não existe. Sim. Ninguém é condenado a ser o que sempre foi. Isso é uma grande verdade, um alívio para todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como teve uma programação, nós somos um software, foi colocada uma programação. Se tiver uma linguagem de programação errada ali, ele vai dar pau, vai rodar errado o software, não roda. Então nós temos que fazer o quê? Corrigir essa linha de programação. Aí nós fazemos a reprogramação, que lá na parapsicologia nós passamos por 3 etapas. A primeira é a compreensão, a segunda a imaginação e a terceira a repetição. O que isso significa? Compreender. Bom, identifiquei, existe sim uma atrapalhada, eu preciso resolver. Compreensão. Imaginação. Imaginação, imaginar-me já realizado, imaginar porque o pensamento diz tudo. Então, muitas vezes durante o dia eu fico pensando coisas negativas, eu sou bombardeado por notícias negativas, então nesse tempo eu tenho que fazer o quê? Pensar coisas boas, imaginar já eu na situação que eu quero estar e repetir. Repetir afirmações positivas, repetir coisas boas, fazendo valer o velho ditado, pedra mole, água... pedra dura, água... Não, água mole... Pedra mole em água... Não, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha, falando sobre perdão aqui, alguns comentários, né, dos nossos amigos, telespectadores. Perdoar é fácil, Renato, difícil é assumir quem errou e pedir perdão. Tem isso também? Com certeza, com certeza. Tem uma palavra que eu trabalho muito nos meus atendimentos antes de começar qualquer coisa, é uma palavrinha mágica, chama-se autorresponsabilidade. Isso salva muitas relações. Fica a dica para todo mundo aqui, autorresponsabilidade. O que diz autorresponsabilidade? Cada um tem a vida que merece. Eu faço uma dinâmica com os jovens lá no Eleva, o treinamento que nós temos. Eu peço para todo mundo colocar a mão para cima, aproximar do abdômen, pega o abdômen, Deus pega, mostra a barriguinha, diz, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a barriga que merece. Eu não posso culpar. É pesado, eu pego algo assim que... Sim. Então, o gaúcho aqui tem uma picanhazinha a mais, eu tenho que me controlar. Não posso dizer que é porque eu estou estressado. Sim, não. É porque existe cada um sim. Teve uma consequência dos seus atos, eu né? sou assim porque eu tenho uma história triste de infância. Não, é pelos seus resultados hoje. Então, respondendo essa pergunta, como que eu posso... ter a humildade de reconhecer o erro, a autorresponsabilidade. Bom, fui eu, todos os resultados que eu tenho são frutos das minhas ações. Quando eu identifico isso, a relação fica leve. E como você falou, iniciando o ano, precisamos iniciar. Às vezes as coisas estão pesadas, precisam ficar leves. E numa relação é tão bom. Quando vai começar a discussão, pensa a palavrinha mágica. Lá em casa nós temos isso. Autorresponsabilidade, hein? Na hora já, opa... De fato, você tem razão, acaba a discussão, é muito simples. Maravilha. Leandro, tenho aqui mais questões chegando. Eu já vou atender vocês que escreveram aqui para mim, pessoal de Minas, pessoal aqui do interior, perguntas muito importantes, mas vou pedir a gentileza aqui para a gente fazer uma pausa para o nosso jornalismo, em primeiro lugar, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E agora é o seguinte, voltamos aqui o nosso assunto que está tão interessante, né? E chegaram aqui algumas questões. Aqui a gente hoje falando sobre perdão, né? Com terapeuta, hipnoterapeuta, também fala sobre programação neurolinguística, o Leandro Piccoli aqui com a gente. Bom dia, Renata, parabéns pelo programa e olha, praticar o perdão, na minha opinião, é um ato de nobreza. Nosso dia está assim aqui em Uberaba, mandou uma foto linda, né, da Cachoeira da Fumaça. É o Neville que está aqui com a gente, um beijo, Neville, para você. E olha, mais um comentário e uma questão, que é essa daqui é mais, né, um pouquinho mais difícil. Renata, pergunta para ele como é que eu faço para esquecer o passado. Código 15 respondendo vocês aí de Sorocaba. Como faz para esquecer o passado? Por que é tão difícil reprogramar ou não é tão difícil assim? Porque ele está me falando que é possível sim. Bom, como já foi dito aqui, não é possível. Nós não trabalhamos com amnésia, né? Não tem como esquecer. A pergunta é possível esquecer o passado? Não, não é possível esquecer o passado. Agora eu posso recriar. Como assim? Eu vou voltar na máquina do tempo? Sim, mas eu posso recriar uma nova história. Como? Dando um novo significado. Simples assim. Leandro, parece tão simples, é papo de autoajuda? Não é. Isso são as técnicas mais modernas que tem, são
vários estudos feitos nas maiores universidades, é o que tem de mais moderno na ciência, na psicologia positiva, enfim. É possível, sim, ressignificar, criar uma nova história, como o que nós conversamos até agora, entendendo, compreendendo o porquê daqueles fatos, então passa pela compreensão, dando um novo significado para isso e tirando essa carga pesada que tem. A palavra de ordem é ressignificar aquela história. Então, em quanto tempo a pessoa, eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas através dessa programação, reprogramação neurolinguística, ela já consegue ter esse resultado positivo? É muito rápido. Por isso que, inclusive, existem algumas... Tem gente que fala, na primeira sessão você já consegue... Isso. Por isso que às vezes até um time contra essa galera da PNL, da hipnose, porque é muito rápido. Sim, é possível em uma sessão. Muitos casos é possível resolver em uma sessão. Inclusive no Eleva, que é um treinamento de imersão que nós fazemos de sexta a domingo, trabalha liderança, empreendedorismo, gestão emocional. É para um público jovem, mas também jovens há mais tempo, como nós, assim. E é o que acontece? Tô precisando fazer esse treinamento, adorei. Vamos lá participar, é muito legal, muito legal. Trabalho liderança, empreendedorismo e a palavra-chave que é o quê? Gestão emocional. Adoro essa liderança, empreendedorismo e a gestão, amo. Então, dentro da gestão emocional, nós temos casos lá, inclusive, de ter uma jovem muito bacana que participou conosco. Eu falo aqui porque ela publica, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vai ver depoimento dela, porque ela diz o seguinte: Leandro, eu não sabia da importância da gestão emocional e nem sabia que tinham coisas que me atrapalhavam. É uma menina linda, que não trabalhava, tinha rodado no vestibular, nunca tinha namorado. Aí, o que aconteceu? Ela ressignificou uma história, foi descobrir um trauma da infância que ela não lembrava. Veio até algo que não foi um abuso grave, mas que por uma criança é algo que assusta e causou um impacto. Nós ressignificamos durante o fim de semana. Então as mudanças acontecem rápido, acontecem sim. Na mesma semana ela aplicou as técnicas de oratória que nós ensinamos lá, postura, como se portar numa entrevista de emprego, enfim. Ela conseguiu um emprego já na mesma semana. Que bom! Ela mudou, ressignificou a história dela, então ela não queria mais o curso que ela estava fazendo, era justamente algo vinculado a essa dor que ela tinha do passado. Fez um novo curso agora, abandonou, vai ingressar no próximo vestibular e... Notícia maravilhosa, começou a namorar, inclusive agora está no exterior, namorando, fazendo uma viagem maravilhosa. Bem. Que maravilha! E olha, pra gente fechar aqui, eu quero você em outras oportunidades aqui, Leandro. Pergunta pro Leandro Piccoli. O controle emocional auxilia na questão do perdão? Se sim, como faço para exercitar ou desenvolver melhor o meu controle emocional? Quem está aqui comigo é o Giovanni Rinaldi, região 17, ali, região de Votuporanga, ali aquela... São José do Rio Preto. É São José do Rio Preto. Minha terra, Giovanni é um jovem do Eleva. Beijão para você, Giovanni. Obrigado pela participação. Aqui vem a questão, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque um puxa o outro. A inteligência emocional, o equilíbrio emocional faz com que eu perdoe mais. Só que ao perdoar mais, eu também adquiro um novo equilíbrio emocional. Praticar ambos, porque ao desenvolver minha inteligência emocional, certamente eu vou ter muito mais facilidade para perdoar. E quanto mais eu perdoar, mais eu tenho um equilíbrio emocional. Que bom, mas também não pode... Então, porque as pessoas que perdoam demais também tem essa questão, né? De ser muito boazinha, de ser vista como saco de pancada. Isso acontece? Não, aí que tá. A questão do perdão, porque uma coisa é que nem eu falei, esquecer, abandonar. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Por exemplo, eu vi... alguns depoimentos de mães que tiveram um filho assassinado e que perdoaram o assassino. Mas o fato de ela perdoar o assassino não faz com que ela não queira que esse assassino seja punido, que a justiça seja cumprida. Você vai cumprir o que é mandado, mas a dor do meu coração, na verdade, perdão interno, algo nela. Essa dor não me pertence, mas não vou esquecer o fato. Com certeza. Muito obrigada, Leandro. Todo mundo quer entrar agora nas suas redes sociais, na sua página, né? Para entender um pouco mais. Aqui, ó, estou até com também telespectadores do Ceará, Flávio de São Benedito. Adorei essa entrevista, muito boas essas informações. Obrigada ao doutor Leandro por estar aí com vocês. Obrigada, viu, pela audiência aí no Ceará, né? Obrigado. Essa localidade que também vem sofrendo bastante, né, atualmente com essa onda forte aí de violência. Deixa o contato aqui para nós, Leandro. Então, o site meueleva.com.br, o Instagram, que hoje é o meio mais utilizado, Leandro Piccoli com 2 Cs, P-I-C-C-O-L-I, Leandro Piccoli, e Meu Eleva, o site, e o Instagram eleva.mente.
Maravilha, adorei, Obrigadão. viu? Muito obrigada, continue aqui comigo, vamos de mais som.